Olá, na aula passada nós vimos então como colocar alguns materiais, né, com as suas propriedades aqui no arquivo IDF, né? Na aula de hoje, então, a gente vai usar então esses materiais para fazer os componentes construtivos que a gente diz, né? Porque uma parede dificilmente ela é composta de um único material, né? Uma parede, um telhado, né? Uma cobertura. Então agora a gente tem que fazer a composição desses materiais que para caracterizar então a parede ou o telhado ou o piso de um ambiente, né, de uma edificação. Então vamos lá. Vamos fazer o que a gente sempre faz aqui, né? Pegar a aula passada, o IDF da aula passada, dar um Ctrl C, criar aqui nova pasta. Nesse caso eu estou criando a aula 4 com IDF chamado aula 4. Né? Vamos abrir esse IDF, procurar aqui o IDF da aula 4. Né? E aí nós temos o que a gente fez na última aula aqui. Então, se a gente for olhar, nós colocamos aqui dois materiais, argamassa e uma telha de fibrocimento de 8 milímetros, né? Então, primeiro eu vou fazer uma composição de um material, de uma parede, né? Que seria composta, por exemplo, de um tijolo maciço, né? Como está na imagem aqui do lado, né? Um tijolo maciço rebocado de ambos os lados, né? Então aqui, claro que na figura ele mostra o reboco foi retirado, né? Mas o que a gente quer modelar é a história da parede original aqui, digamos assim, né? Reboco, tijolo e reboco do outro lado, né? Lembrando que aqui eu estou modelando um tijolo maciço, né? Então nós já fizemos ali a especificação da argamassa, né? Precisamos colocar ali com o material o tijolo maciço, né? Então vamos incluir um novo objeto aqui nesse IDF, né? Nós vamos chamar aqui de tijolo maciço de 10 centímetros de espessura. Aí a rugosidade desse tijolo também é rugoso, a espessura 10 centímetros, que em metros é 0,10 aqui, novamente estou utilizando o sistema americano. A condutividade do material cerâmico é 0,9, né? A densidade de um tijolo está na ordem aí de 1.600 quilos por metro cúbico e o calor específico 920. Né? Então aqui eu consegui já colocar então o tijolo maciço. Né? Então, agora o novo componente, novo objeto que a gente vai fazer o uso aí, né? Vou dar um Ctrl L aqui para aparecer os objetos que a gente não está usando, né? Agora é um que chama Construction. Vamos dar um Ctrl F aqui. Constru, ver aqui o Construction. Né? Então, da mesma forma que no objeto material, a gente quando quer criar um novo objeto, vem aqui novo objeto, né? New Object. A gente vai aqui, clica, então vai ter um novo objeto. Você vai chamar, né? Colocar um nome para você também ter isso como referência, né? Depois, quando você for fazer a modelagem das paredes, você vai fazer o vínculo, né? Você vai dizer, essa parede é construída com esse tipo de é, construção, né? Componente construtivo. Então, vou colocar aqui parede, tijolo maciço, rebocado, vamos deixar assim. Né? E aí sempre eu tenho que especificar, olhando para a parede, imaginando a camada mais externa, eu vou descrevendo então as camadas da mais externa para a mais interna. Né? Nesse nosso caso, uma parede rebocada de ambos os lados, se eu estou dentro do ambiente, a parede mais externa vai ser um reboco, depois vai vir o tijolo, depois vem o reboco interno. Né? Então, a camada externa é a primeira que eu vou especificar, e quando eu abro aqui ó, com a setinha, já vai me aparecer todos os materiais que eu fiz a especificação anteriormente. Então aqui já tem a argamassa, então, que é o nosso reboco. Depois eu vou para a próxima camada, que seria a camada 2, que vai ser o nosso tijolo maciço de 10 centímetros. E depois a nossa camada interna, né, que é a camada 3, argamassa novamente. E com isso, então, eu fiz a especificação desse componente construtivo, que é uma parede rebocada de tijolo maciço 10 centímetros, rebocada de ambos os lados. Lembrando que o nosso reboco aí nós especificamos que a espessura é 2,5 centímetros, ou seja, a parede pronta
vai ficar com 15 centímetros de espessura. Tá? Vamos fazer agora um exemplo de uma cobertura, né? Então eu trouxe aqui a imagem, por exemplo, de uma cobertura que seria com uma telha de fibrocimento, vamos usar 8 milímetros, né? Que é o que nós já usamos para caracterizar lá as propriedades. Vai ter uma camada de ar e depois um forro de gesso de 3 centímetros. Então, novamente, se eu quero caracterizar, né, construir aqui dentro do nosso IDF um elemento construtivo que é composto por esses materiais, fibrocimento, camada de ar e forro de gesso, eu preciso ter esses materiais lá caracterizados nos seus objetos, né? Então eu já fiz lá a caracterização da telha de fibrocimento, né? Mas vamos ter que fazer tanto da camada de ar agora quanto do gesso, né? Então, Ctrl L, volto aqui para material, vamos colocar um novo objeto, vamos colocar aqui, por exemplo, o gesso, né? Vamos colocar forro, gesso, 3 centímetros. Então, também é um material rugoso, 3 centímetros vai ser 0,03. Depois, a condutividade do gesso, 0,35. A densidade, 900 quilos por metro cúbico. E depois, o calor específico do gesso, 840. Lembrando que eu estou trazendo essas informações lá da norma NBR 15220, né? Que está aqui, quer ver? Está aqui, né? Então aqui estou trazendo, tirei aqui tanto do tijolo, tirei aqui da cerâmica, tijolos, telhas de barro, quanto agora do gesso, eu estou tirando aqui gesso aqui embaixo, né? Tá aqui, ó, gesso, placa de gesso, né? Então aqui tem as especificações. Ok, voltando para o nosso IDF. Então, nós temos aqui o tijolo, aliás, a telha de fibrocimento especificada, o forro de gesso especificado, precisamos da camada de ar, tá? A camada de ar agora é um outro objeto, não é aqui nesse objeto material, mas sim num objeto que é um material camada de ar, que é esse aqui, ó, material air gap, né? Então eu vou criar um novo objeto dessa categoria. Nisto aqui também vai ter que colocar um nome, né? Então vamos colocar aqui camada de ar telhado, né? E aí aqui a informação que eu tenho que entrar é com a resistência térmica em metros quadrados Kelvin por watt. Também aqui na NBR 15220, né? Nós temos aqui essa informação, que é essa tabela B1 aqui, ó, resistência térmica de camadas de ar não ventiladas com largura muito maior do que a espessura. Então, dependendo da direção do fluxo, né, como nós estamos trabalhando com telhado, né, é a última coluna aqui, o fluxo é descendente, né, o calor vem de cima para baixo nessa camada de ar. E a espessura dessa camada de ar, né, tem 3 categorias, estou trabalhando aqui com a emissividade maior do que 0,8, e a espessura maior do que 5 centímetros, geralmente, né, dessa camada de ar que fica entre a telha e o forro, né? Então, esse valor de resistência é 0,21 metros quadrados Kelvin por watt. Então, esse é o valor que eu vou entrar aqui, né? 0,21, 0,21 na notação americana. Então, com isso, agora eu posso ir lá no Construction, né? E criar essa minha cobertura, né? Vou novamente Ctrl L aqui, tenho Construction, novo objeto, e agora então isso aqui vai ser cobertura, fibro, mais fibro e gesso, vamos colocar aqui, e gesso, né? Aí vai ser o quê? A camada mais externa, né? Se eu estou dentro do ambiente, a camada mais externa vai ser a telha, né? Telha de fibrocimento de 8 milímetros, depois vai vir a camada de ar, telhado, né? E por fim vai ter o meu forro de gesso 3 centímetros. Então, com isso, eu criei esse elemento construtivo que vai caracterizar, né? Pode caracterizar aí a cobertura de um ambiente que eu estou simulando aí, né? Então, a lógica é essa, né? Eu preciso criar o material, né? E esse material vai ser, então, o fibrocimento, a argamassa, o tijolo, né?
Tem essa categoria de camadas de ar, que é um outro tipo de objeto ali, mas também é um material, que é camada de ar. E é assim eu construo todos os possíveis materiais e depois eu venho aqui nesse objeto construction e aqui é que eu faço a modelagem então de como é que a minha parede ou como é que meu telhado é constituído, por que tipo de material, sempre da ordem do mais externo para o mais interno. Nesta aula era isso.